E o texto de Mateus 11, a partir dos versos 25, o evangelista registrou: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí ele diz: vinde a mim, todos os que estáis, olha só, irmãos, irmãs, queridos, vinde a mim, todos os que estáis cansados, diga todos, vinde a mim, todos, amém, o que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, ou segundo essa tradução aqui, né? Venham a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai querido, que palavra, Senhor, maravilhosa, exarada dos lábios do teu santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com o propósito bendito, Senhor, de nos dar o descanso, a paz, aliviar o peso da nossa alma. Ó Deus, te louvo por ter encontrado esta graça e ser alcançado pela bênção da redenção em Jesus. Abençoa esta congregação e fala-nos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, fala, usa o teu instrumento para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, irmãos. Alguém já ouviu falar nas 7 maravilhas do mundo? Sim, né, pastor? Quase todo mundo já ouviu falar sobre isto. São elas a pirâmide de Gizé no Egito, a maior, das 3 do Egito, o jardim suspenso da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Artemis em Éfeso, o mausoléu de Helicarnasso na Turquia, o Colosso de Rhodes na Grécia e o Farol de Alexandria. São as 7 maravilhas do mundo antigo, mas já se fala também das 7 maravilhas do mundo moderno, e entre elas inclui-se o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Não sei se todos sabem dessa história, mas irmãos, embora essas realidades sejam relevantes, existem maravilhas que o mundo não conhece, outras maravilhas que o homem, o pecador, que não busca ao Senhor, não conhece. São as maravilhas de Jesus. E eu quero compartilhar nesta noite com você sobre este fato, as maravilhas de Jesus. Elas estão no texto que acabamos de ler, tá? E qual é a primeira maravilha de Jesus? Ele disse, voltemos lá para o verso 28 de Mateus 11, ele disse: vinde a mim, todos, venham a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a primeira maravilha é
o convite de Jesus: vinde a mim. Meus amados, estas palavras foram proferidas por aquele que realmente tem no céu e na terra toda a autoridade. Nesse mesmo texto ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e a terra. Mateus registra isso, né? Ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ele é dono de todas as coisas, por isso ele convida: vinde a mim. Nós temos aqui a abrangência deste convite, todos indistintamente, grandes e pequenos, homens e mulheres, doutos e indoutos, não importa a posição social, cultural, não importa a nacionalidade. Ele disse: venham a mim todos, diga todos, tá? Porque todos encontrarão em Cristo as promessas maravilhosas dele. Qual é o público-alvo? Cansados e oprimidos. Público-alvo do convite de Jesus são aqueles que estão cansados e oprimidos. Mas, meus amados, quando recebemos um convite, por exemplo, Israel me convidou para estar aqui, ligou e falou comigo para estar aqui neste dia, nesta celebração. Bem, quando você recebe um convite, só há duas coisas a fazer, não é isso, pastor Roberto? Ou aceitar o convite, ou dizer: não, muito obrigado, rejeitar o convite, tá? Só temos duas coisas a fazer, e esse convite então foi encaminhado exatamente com este propósito. Podemos então, eu espero que aqueles que estão aqui, na sua maioria ou totalidade, já tenham alcançado esta graça. Você já aceitou o convite de Jesus? Você já experimentou as maravilhas de Jesus na sua vida? Tudo isso já está fazendo parte do seu ser, da sua experiência? Meus amados, nós temos o registro na palavra de Deus, quando Jesus começa o seu ministério, está realizando o seu ministério terreno, daqueles que aceitaram o convite de Jesus, de maneira específica, espontânea e voluntária, de maneira muito especial. Por exemplo, os primeiros discípulos, muitos deles eram pescadores, nós sabemos disso, e a Bíblia diz que Jesus apenas chamou-os dizendo: siga-me, e eles deixando as redes, seguiram a Jesus. Deixando as redes, seguiram a Jesus. Em Mateus, nós encontramos, não é? Por exemplo, também Mateus chamado Levi. Jesus, ele era recebedor, cobrador de impostos, estava na recebedoria, na alfândega, assentado lá, e Jesus passou e disse: siga-me, ou segue-me. E a palavra de Deus diz que ele levantou-se, deixou tudo e seguiu a Jesus. Para seguir a Jesus, temos que renunciar muitas coisas da nossa vida e deixar. Ele deixou tudo para seguir a Jesus. Aceitaram, estes são os que aceitaram o convite de Jesus. Mas há aqueles que rejeitam, que não aceitaram e não querem aceitar. E a Bíblia nos relata alguns destes fatos. Por exemplo, na parábola da grande ceia. O rei que preparou uma grande ceia, uma festa, um banquete extraordinário, convidou a muitos para participar, e chegou o dia da festa. Ele já com tudo preparado, já o churrasco pronto, poderíamos assim dizer. Ele enviou o servo dizendo: olha, tragam os convidados, porque tudo já está preparado. E então os seus servos saíram a buscar os convidados, disseram: olha, está na hora da festa, está na hora do banquete. Eu estou parafraseando aqui o texto lá de Mateus, não é? Mas a palavra de Deus diz que eles, todos a uma, começaram a excusar-se e a dizer-lhe: comprei um campo, e importa ir vê-lo?
rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusados. E outros disse: casei-me, portanto não posso ir. Meus queridos, quantos rejeitaram o convite de Jesus? Não aceitaram, trocaram o banquete. Essa aqui é uma parábola, não é? São aqueles que estão trocando o banquete espiritual, o banquete da fé, no reino de Deus, pelas coisas fúteis, passageiras e nefastas desta vida. Não querem, não rejeitam, não aceitam o convite do Mestre. Nós temos outro caso também do rico, não é? O jovem rico, e ele muito interessado. Eu daria nota 10 e eu naturalmente, não é? Eu ia convidá-lo para fazer parte da minha igreja. O jovem rico chegou e perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Depois de Jesus instruí-los, não é? E o texto da palavra de Deus, vocês conhecem o texto? A Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque era muito rico. Lembro-me de um homem que um dia foi à minha casa e disse: pastor, o que eu preciso fazer para fazer parte da sua igreja? Eu disse: aceitar Jesus. Você precisa se converter a Jesus e mudar a sua vida, passar por uma experiência de transformação na sua vida. Diz: mas o que isso envolve, pastor? Eu tenho que abandonar algumas coisas? Eu digo: sim, muitas coisas, não é? E eu disse algumas coisas, e ele disse: pastor, me perdoe, mas eu vou continuar como estou. Não aceito. E assim há muitos irmãos que pretendem e preferem continuar como está. Então, muitos rejeitaram o convite, mas aqueles que aceitam alcançaram e alcançam a graça e a misericórdia de Deus. Mas uma outra maravilha que nós encontramos aqui é o alívio de Jesus. Vinde a mim todos vós que estão cansados. Há muita gente cansada da vida, não é? Nós vemos aí o grande índice de suicídio, de pessoas que se entregam ao vício, à embriaguez, tá? Às drogas, por desengano na vida, às vezes por qualquer problema que enfrentou, e está realmente desesperado. São esses que Jesus está convidando. Venham a mim, aqueles que estiverem cansados e oprimidos, tá? E eu vos aliviarei. Então nós temos aqui o alívio de Jesus. A segunda maravilha, o alívio de Jesus. Meus amados, alívio aqui significa diminuição do peso, da carga, diminuição da fadiga, da dor, da ansiedade, significa repouso, descanso, folga. Tudo isso na palavra de Deus significa descansar em Jesus. O salmista Davi disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Tirou-me de um lago horrível, firmou os meus passos, os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico na minha boca. O Senhor quer mudar a sua vida. Se você ainda não experimentou esta graça, este é o momento. Mas temos exemplos, amados, de pessoas que estavam vivendo vidas terríveis, marcada pelo sofrimento, como o caso daquela mulher, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós podemos ler aquela passagem, Lucas 13, a partir dos versos 10, então nós lemos a palavra do Senhor, e lá diz o seguinte, amados, olha só, Lucas 13, a partir dos versos 10, diz aqui esse texto, deixa eu encontrar aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali havia uma mulher que tinha espírito que o mantinha doente havia 18 anos, olha bem, 18 anos, ela andava encurvada, olha, de forma
alguma podia erguer-se ou endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Aleluia, irmãos. Você está livre da sua doença. E a Bíblia diz que a mulher se endireitou, e o texto prossegue falando da maneira como aquela mulher agora começa a experimentar a graça de Deus. E Jesus disse: você está livre, você restaurou, você foi curada, restaurada pelo poder do Senhor. Outro caso, irmãos, também Lucas agora, no capítulo 8, voltando um pouco ali, Lucas capítulo 8, nós vamos ver um outro fato importante. Capítulo 8 de Lucas, nos versos 40 a 48, mas eu vou ler aqui alguns desses versos. Diz o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo dirigiu-se, a dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa curar sua filha, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Estando Jesus de caminho, olha só, a multidão o comprimia. Estava ali uma mulher, e esse aqui que eu quero destacar com você, estava ali uma mulher que havia 12 anos vivia sofrendo hemorragia e gastara tudo com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na orla ou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Amém? Que coisa maravilhosa! Imediatamente aquela mulher foi salva, porque tocou em Jesus. Isto, meus amados, é o alívio. Jesus aliviou, Jesus amenizou, Jesus restaurou o sofrimento, a dor, a angústia daquela mulher que já não podia mais se endireitar. Meus amados, Jesus pode operar esta obra de libertação. O que é que está oprimindo a minha, a sua, a nossa vida? Meus amados, eu quero dizer uma coisa a vocês, não se assustem não. Há muitos discípulos de Jesus, servos de Deus, que mesmo tendo aceitado a Jesus, ainda carregam o peso, não é? Muita carga sobre as costas, o peso da culpa, não descansou totalmente no Senhor. É preciso que descansemos em Jesus, é preciso que alcancemos esta graça. Ele quer nos libertar, não é? Ele quer nos restaurar. Jesus é o Senhor. E temos outros casos na palavra de Deus, de vidas que foram transformadas, regeneradas pelo poder de Jesus. Mas a terceira maravilha da realização do texto que nós acabamos de ler nesta noite, é de Mateus 11, Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós vemos ali, não é? A terceira maravilha, o descanso de Jesus. O verbo aí é de regência múltipla e significa livrar-se de cansaço, de fadiga, de trabalho. Então, irmãos, não é apenas um convite para mudar a sua posição religiosa, para mudar de igreja ou coisa semelhante, não, é um convite para ter um encontro pessoal transformador com o Senhor Jesus. Então a alma daqueles que vivem sem Jesus está cansada, oprimida pelo jugo e fardo que o pecado lhe impõe, mas Jesus tem algo maravilhoso para mudar tudo isso. Vinde a mim, todos, e Ele está convidando você. Você faz parte desse grupo, do todos de Jesus. É um convite maravilhoso. Todos os que precisam de descanso. É preciso que, para buscar esse descanso, é preciso que a pessoa, o pecador, sinta o peso, sinta a necessidade. Quem está doente,
tem que sentir isso, só procura o médico quando ele sente que está de fato doente. Ninguém vai ao médico se não estiver enfermo, não é? Não procura o médico se não sentir que algo que está diferente no seu organismo, no seu corpo. Assim também, o pecador precisa sentir as consequências do pecado na sua vida e buscar o alívio de Jesus, o descanso de Jesus. Estarmos prontos para nos submetermos à sua vontade. Todos precisam disto. A quarta maravilha, meu irmão, é o jugo de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Meus queridos, jugo aqui é uma peça de madeira. Não sei se todos sabem o que é isso, e o pessoal que trabalha na roça, que trabalhou nos campos, sabe disso, né? Hoje eu creio que não se vê tanto mais, mas jugo aqui então é uma peça de madeira usada, não é, para atrelar bois, a carroça que puxa a carroça ou o arado, tá? Uma cana. No sentido religioso, jugo é aquilo que nos prende ao pecado, que nos prende, não é, às coisas deste mundo e que nos afasta de Deus. Por isso, meus amados, o convite de Jesus envolve você substituir este jugo do pecado pelo jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus não é destruidor. O jugo de Jesus não leva, tá, a tristeza, não causa dor, não causa desespero. O jugo de Jesus não causa pânico. É preciso, ele oferece descanso, ele oferece segurança. Tomai sobre vós o meu jugo. E Paulo faz uma advertência na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Meu irmão, minha irmã, você, o senhor, a senhora, já foram todos libertos, você já foi liberto, liberta de tudo que o pecado pode fazer, você já alcançou a liberdade em Jesus Cristo. Olha só o que o apóstolo diz: estai, né, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não, olhe só a recomendação: e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte atrás, mas prossiga firme. E João 5, verso 3, 1 João, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos ou a sua palavra, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? A palavra de Deus, irmão. Quantas pessoas deixam de seguir a Jesus porque acham difícil seguir a Jesus, acham que é impossível. Alguém disse uma certa ocasião: pastor, eu não dou conta não dá para eu cumprir todos aqueles requisitos. Mas, amados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo se torna leve, suave, a vida caminha, Deus dirige. Mesmo, não estou dizendo que não vamos ter dificuldades, problemas, mas em cada necessidade nós sentimos o agir de Deus. Mas nós temos agora a quinta maravilha de Jesus, é o ensino de Jesus. Ele disse: aprendei de mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Meus amados, durante o seu ministério terreno, Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos, aos seus seguidores, e esses ensinamentos são virtudes que devem revelar o caráter e a conduta de um cristão que foi realmente salvo por Jesus Cristo. Ele ensinou muitas coisas, ensinou sobre o céu, sobre o inferno, falou do amor, da fé, do perdão.
e muitas outras coisas, mas entre elas, ele destaca também a humildade, a mansidão, porque ele é manso e humilde de coração. A palavra aqui, irmãos, traduz realmente um termo, significa ser gentil, meigo, tranquilo, suave. Junto da mansidão está também a humildade. Jesus disse, porque eu sou manso e humilde. A característica do servo de Deus é ser humilde. Jesus disse, não é? Devemos ser humilde de coração. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Mas Jesus era o Filho de Deus. Paulo diz, olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte. Jesus sofreu a morte mais vergonhosa que qualquer ser pode sofrer, a morte de cruz, de ser crucificado. Mas aquela cruz não era dele, era minha. Aquela cruz era sua, era nossa cruz. Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Precisamos, meus irmãos, aprender com Jesus. Ele disse, aprendam de mim, aprendei de mim. Então o que é que nós vamos aprender? Qual é o ensino de Jesus? O que é que nós podemos aprender com Jesus? Ele disse, sou manso e humilde. O cristão tem esta característica. Amém? Vivamos isso. Mas o sexto, ou a sexta maravilha de Jesus, é o fardo. Ai, que coisa é essa, pastor? É o fardo de Jesus. Porque o fardo, irmãos, é aquele tipo, não sei quantos aqui, já trabalharam na colheita de algodão. Quantos aqui já trabalhou na colheita de algodão? Eita, muita gente. Então, você colhe a lã, não é? Depois a gente vai enfardar a lã, não é isso, pastor? A gente vai enfardar a lã. Tem uma armação, você coloca ali o fardo, tá? E vai jogando a lã, aí alguém entra lá dentro e vai pisando até encher, até socar aquele fardo. E aquele fardo se torna pesado, mas Jesus disse, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Esse fardo, irmãos, representa a religião dos escribas e fariseus, a religiosidade. E Jesus disse que eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas que eles mesmos não querem tocar. Jesus está fazendo aqui o relacionamento entre a importância de segui-lo, de aceitar o seu convite e seguir a Jesus, servi-lo. Ele está comparando esta atitude, esta decisão ao homem viver longe dos prazeres do mundo e sofrer as consequências do pecado. Precisamos aprender com Jesus, irmãos, tudo isso. O meu fardo é leve. Portanto, aquelas religiões que eram compostas de regras e preceitos, não é? E as pessoas não podiam suportar. E a palavra de Deus, lá em 1 João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
A sétima maravilha de Jesus, depois de você experimentar tudo isso, o alívio, não é? O jugo de Jesus, experimentar todas aquelas primeiras maravilhas de Jesus, agora você desfruta a paz de Jesus. É aquele momento que você diz: "Ufa, eita, pronto, agora, graças a Deus, tudo resolvido." Paz no coração. Encontrareis descanso. Esse descanso traz paz, traz segurança. Quando Jesus promete dar descanso para a alma, é porque existe alma cansada, existe alma que está sofrendo. Como está a sua alma? Você tem ficado aprisionado, apreensivo, com problemas, com algumas dificuldades? Entrega ao Senhor. O salmista Davi disse: descansa no Senhor, não é? E espera nele. Uma alma cansada é aquela que vive na angústia, na ansiedade, no aprisionamento pelos problemas não resolvidos e por isso não consegue apegar-se ao Senhor, não consegue realmente encontrar a segurança. Por isso Davi declara que sua alma está apegada a Deus. No Salmo 63, 8 ele diz: a minha alma está apegada a ti, a tua destra me sustenta. Queridos, há um hino no nosso canto, um hino que cantávamos antigamente e era muito usado no nosso programa de rádio. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Deus quer dar a você esta graça. Meu querido, e para concluir, você já experimentou as maravilhas de Jesus? 7 maravilhas. Elas podem fazer parte da sua vida. O convite, aceitando o convite, o alívio de Jesus, o descanso de Jesus, o jugo e o ensino e o fardo. E por fim, você vai desfrutar a paz de Jesus. Quando aceitamos o convite de Jesus, desfrutamos as suas maravilhas. O convite está feito. O convite está feito. Não é o convite do pastor, não é o convite da Igreja Batista de Nova Andradina, mas é o convite de Jesus para você, hoje à noite. Eu não sei, eu vou me arriscar a fazer a pergunta aqui, hoje à noite. Sua alma está cansada? Você está passando por momentos difíceis na sua vida? Não está encontrando resposta para as suas necessidades? Algo que está tirando o seu sono, a sua paz? Algo que está tirando a alegria do seu coração? É hora de você aceitar as maravilhas de Jesus em sua vida. Aceitar o seu convite, substituir todo esse peso que você está levando por uma vida de relacionamento com o Senhor. Há uma ilustração, irmãos, porque eu creio que muitos cristãos, servos de Deus, como disse, vivem uma vida insegura e às vezes até opressa. Há uma ilustração de um camponês que estava voltando da cidade com um saco de compra às costas, e era algo grande, meio pesado. Ele vai andando na estrada, nós vemos um caminhão e o homem parou o caminhão do lado dele e disse: amigo, sobe aí em cima, você vai ganhar uma carona, entra aí.
Ele entrou, subiu na carroceria daquele caminhão, mas sentou lá e continuou com o fardo nas costas. O homem olhou pelo retrovisor e viu que o homem lá em cima da carroceria do caminhão ainda estava levando o seu fardo às costas. Ele parou o caminhão e disse: amigo, tire das costas e coloque aqui no assoalho do caminhão, você não precisa levar nas costas. Sabe o que o homem disse? Não, eu não quero fazer peso no seu caminhão. Parece uma brincadeira, mas irmãos, há muitos que, embora tendo entregue a sua vida a Jesus, ainda carregam muitos fardos, ainda levam muitos pesos, e é preciso entregar tudo e dizer: Senhor, toma conta. Experimente o alívio de Jesus, experimente a vida em Jesus, só Ele é capaz. Esse texto é um texto sumamente conhecido, simples, mas que tem algo muito mais significativo, irmãos, para as nossas vidas. Por isso, eu quero desafiar você: entrega tudo ao Senhor. E se nesta noite há alguém que aqui entre nós, que ainda não fez uma decisão por Jesus Cristo, homem ou mulher, moço ou moça, menino ou menina na idade da razão, e agora entendendo que precisa viver esta experiência com Jesus, quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, faça um sinal onde você estiver. Alguém aqui hoje à noite? Alguém hoje à noite? Eu creio que a maioria desta congregação são de pessoas já salvas por Jesus. Mas amados, faça isso, entregue a sua vida. Ele tem algo maravilhoso e sublime para cada um de nós. Amém? Oremos. Pai de amor, mais uma vez, Senhor, te rendemos graças por este momento. Pai, que o Teu Espírito possa completar esta palavra em cada coração, trazendo vida, trazendo alívio, trazendo libertação, restauração e paz sobre cada vida e em cada coração. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque em Cristo nós encontramos alívio, em Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que essa paz seja uma realidade na vida daqueles que te buscam e te servem para o louvor da tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.